Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu tô bem empolgado porque eu vou falar de célula animal e de célula vegetal e tem coisa mais bonita do que falar de célula? Tá, até tem, mas é legal, gente, falar de célula, citologia, diferenciar, estamos falando das nossas células e as células de uma planta. Olha pro teu lado, você deve morar numa casa, tem que ter uma plantinha. Então nesse momento que você está estudando, vai lá, olha para ela. Se for um vasinho pequeno, coloca do teu lado e fica imaginando. Se você tivesse uma visão biônica de super aumento, conseguisse enxergar a célula. Porque tá lá, gente, é uma célula das milhões ou bilhões de células que tem na planta. A gente está tirando uma dali. Estamos tirando uma célula das trilhões de células que nós temos. Uma célula. E colocando aqui, ou de outros animais. E você está tirando de uma planta, mas poderia ser de todas. Porque isso aqui, gente, representa a célula animal, mas é no geral, todos os animais. É óbvio que tu tem que saber que isso aqui é um padrão de célula, mas se pegar um neurônio é diferente, se pegar uma hemácia é diferente, se pegar um osteoblasto, um osteoclasto, uma célula branca de defesa do nosso corpo, sempre vão ter algumas particularidades de formato, de diferença devido à sua especialização. A mesma coisa em células vegetais, que não tem tanta diferença quanto a gente encontra nas células animais. Mas isso aqui é um padrão generalizado, ok? Então isso é muito importante você entender. Você fala, professor, toda célula animal tem esse formato. Não, calma aí. A gente está generalizando uma célula animal e estamos generalizando uma célula vegetal. Vale lembrar que eu não vou nessa aula explicar a função de cada uma das organelas. Para isso existe uma outra aula que a gente fala de organelas celulares, citoplasmáticas. Né? E é uma outra aula para falar. Aqui é nos ater na diferença entre célula animal e célula vegetal. Chega a me arrepiar. Isso aqui é um assunto lindo, gente. Vai dizer que biologia não é legal? Vai dizer, gente. Olha pro teu braço agora. Professor, eu faço assim, fica branquinho, eu me cortei, saiu sangue. Tudo tem explicação, mano, velho. E vamos assim. Primeira coisa que você tem que saber é que... Olha... Ai, gente, que bárbaro. Eu tomei muito chimarrão, acho. Tanto uma célula animal quanto uma célula vegetal são células eucarióticas. Lembre-se disso. Existem as células eucarióticas. Nós, os vegetais, os fungos, os protozoários possuem. E existem a célula procariótica. A célula procariótica tem as bactérias, as cianobactérias e as arqueias, organismos muito mais simples, unicelulares, simples, deixa eles ali bem pequenininhos. Por que vamos deixar eles ali agora? Porque nós não estamos vendo a diferença entre uma célula procariótica e eucariótica. Para isso existe outra aula. Nós estamos pegando a célula eucariótica e dividindo nos principais tipos de células que a gente põe na célula animal e na célula vegetal. Então, como eu disse para você, é uma forma generalizada de representar qualquer célula de um animal, seja um quinidário, seja uma planária, seja nós, seja um cachorro, seja um gato, a gente generaliza assim. E as plantas não importa se é uma samambaia, não importa se é uma angiosperma, uma gimnosperma, pteridófita e briófita, claro, a gente vai falar aqui uma pequena diferença que tem entre elas, claro, aqui é a aula completa, né? Mas então vamos lá, gente, olha só. Esse lado aqui está o resumo do resumo. Se você quer saber o mínimo dessa aula e falar, professor, eu quero saber o mínimo para ir bem nas provas. Isso aqui é o mínimo, é o que eu vou falar aqui. E aqui, desse lado aqui, é aquele aluno que está com força, falando, professor, eu quero saber tudo que pode diferenciar uma célula animal e uma célula vegetal. Aqui a gente vai falar de outros detalhes. Lembrando, pessoal, já disse para vocês, mas lembrando de novo, que existem aulas específicas para falar só de membrana, para falar só de organela, para falar de metabolismo, enfim, essa aqui é só para diferenciar esses dois tipos. Tranquilo? Ok, mas é uma aula completa. Basicamente, gente, o que tu tens que saber é que a célula de uma planta, célula vegetal, possui 3 estruturas que uma célula animal não possui. Tu fala, professor, como assim uma planta possui? Eu não. Calma. Não é bem assim. Não significa que por uma planta possuir uma estrutura, a planta possui uma estrutura, não significa que esta planta é mais complexa que nós, ou mais evoluída. Inclusive, o termo mais evoluído é errado dentro da biologia. Ok? Quantidade de estruturas não significa um organismo mais complexo, mais evoluído. Não, tira isso da cabeça. Relaxa. Vamos lá com muita calma agora. Então, gente, uma célula vegetal tem basicamente
3 estruturas que uma célula animal não possui. Olha só a primeira, parede celular. Gente, uma célula vegetal tem parede celular, que é isso aqui que está por fora, formada por celulose. Ok? Isso é uma coisa... Ah, professor, não tem uma paredinha aqui, uma celinha minha lá? Não tem, gente. Não tem. Célula animal não tem parede celular. A segunda diferença é que uma célula vegetal possui os plastos. E aqui, mano, velho, eu vou anotar aqui, anota aí também. Põe assim, ó. Cloroplasto. O principal exemplo de plasto é o cloroplasto. Existem outros tipos que eu explico na aula de organelas. Mas falando em plasto, lembre-se do cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem um pigmento chamado clorofila. Esse pigmento é verde, por isso que as folhas das plantas são verdes, por causa dessa organela que dentro dela tem um pigmento, que é o responsável pela fotossíntese. Tudo bem? Nós não temos plastos, tampouco cloroplasto. Não temos. Ah, professor, para aí, cara. Eu fico o dia inteiro na praia, sem camisa, né, justamente para pegar uma corzinha e fazer minha fotossíntese. Não, tu não faz, cara, até muito cuidado. Né? Quando você pega muito sol, células da tua pele, chamadas de melanócitos, produzem melanina para proteger contra os raios ultravioletas. Não fique muito tempo exposto ao sol. Se ficar, use filtro solar. Outra coisa, gente, uma célula vegetal possui essa grande organela que é chamada de vacúolos. Possui um vacúolo grande. Estou falando de uma célula vegetal adulta já, prontinha. Então um grande vacúolo aqui central, mais ou menos central, né? E esse vacúolo não tem na célula animal. Aí fala, professor, não tem uma exceçãozinha? Algumas células animais, algumas células desse tipo aqui, vai possuir, mas quando possui o vacúolo, ele não é grande, ele é pequenininho. E são raríssimos, ok? Gente, isso aqui é o básico para você ir muito bem em uma prova. Sabe o básico da diferença entre uma célula animal e vegetal? É óbvio que eu vou falar algumas coisas a mais aqui, ok? Antes de prosseguir para esse quadro, eu vou projetar para vocês uma imagem e vou citar diversas estruturas que tem tanto numa quanto no outro. Porque aqui, como eu falei para vocês, eu não estou falando o que elas têm em comum necessariamente. Isso aqui é diferenças entre elas. O que eu não falo que é diferente, obviamente, é igual. Mas eu vou mostrar para vocês igual rapidinho nessa imagem. Fica ligado. Pessoal, tanto em célula animal quanto em célula vegetal, eles têm o núcleo, tem nucleolo, tem os retículos endoplasmático rugoso e o liso, tem também o citoesqueleto, como eu disse para vocês, também membrana plasmática tem nas duas. Obviamente, todas as células possuem membrana plasmática. Também tem lisossomos, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, que se não tivesse citoplasma, né, como é que as organelas iam estar dispersas na parte inteira, né, no próprio citoplasma? Tem que ter citoplasma. Além disso, os peroxissomos e os ribossomos. Lembrando, pessoal, que eu vou falar para vocês agora que algumas particularidades aí existem. Mas isso é o básico. Você vê que tem um, tem no outro. Só que na célula vegetal, às vezes o nome é diferente do que na célula animal. Mas no geral é isso aí. Agora vamos para esse quadro, gente. Vamos para esse quadro falar um pouquinho mais. Aqui sim eu vou falar com um pouco mais de calma, vou falar com um pouco mais de detalhes. Lembrando que aqui está a estrutura, célula animal e célula vegetal. Então, por exemplo, parede celular, tu já sabe. Na célula animal não tem, na célula vegetal tem. E essa parede celular é formada por celulose. Tranquilo, já falei para vocês. Plasmodesmas. Ora, os plasmodesmas são comunicações entre células vegetais. Ou seja, o chimarrão aí. Imagina que uma célula vegetal está aqui e outra está aqui. E tem uma parede celular dessa célula e a parede celular dessa outra célula. Ocorre que tem um poro que comunica o citoplasma das duas células. Então os plasmodesmas são poros na parede celular que comunica o citoplasma de uma célula vegetal a outra célula vegetal. Obviamente, estou falando de vegetal porque elas possuem. A gente, células animais, não possuem plasmodesmas. Tranquilo? Glicocálice. Glicocálice é um envoltório celular que está acima da membrana plasmática, mas para fora da membrana plasmática. A célula animal possui. Não são todas, algumas não possuem, mas no geral elas possuem, enquanto que célula vegetal não. Aí tu fala, professor, para aí, aqui tem parede celular, mas pelo menos não tem glicocálice. Nós não temos parede celular, mas temos glicocálice. Aí, um ponto para nós. Nós temos glicocálice.
Ele faz o reconhecimento celular, sobretudo, né? Reconhece, uma célula reconhece a outra. Colesterol, tu fala, e agora? Nós possuímos colesterol. Na nossa célula, sim. Esse colesterol, ele tem que estar nas nossas células, porque se estiver entupindo nossas artérias é um grande problema. O colesterol, ele fica entre os fosfolipídios para dar maior consistência e maior rigidez para a membrana plasmática. Agora, olha só que interessante, célula vegetal não tem. Pessoal, vamos pensar assim, qual é a função da parede celular? Uma das funções da parede celular é dar rigidez para a célula vegetal. Então, pensamos assim, já que tem parede celular, não vai precisar aqui ter o colesterol para dar aquela, né, aquela seguradinha na fluidez da membrana, que no nosso caso é fundamental. Os plastos, como eu disse para você, já expliquei ali, nós não temos plastos. Lembra o exemplo? Cloroplasto. É o principal exemplo. Tem outros tipos que nem tem pigmento. Tem alguns plastos que nem tem pigmento, serve para reservas e tal. Mas o cloroplasto tem pigmento. Tá? Não, independente de qual plasto, nós não possuímos. E as plantas possuem vários tipos. Né? Cada tipo de planta que tem um tipo de célula, né? Ambas, todas vegetais, mas elas podem ter plastos diferentes. Mas grava aí, planta, célula vegetal tem plastos. Outra coisa, os vacúolos. Como eu disse para vocês, as plantas aqui possuem esse grande vacúolo central. Célula animal não possui, ou quando possui, né, eles são bem pequenininhos, é muito raro. Tá? Mas como na biologia a única constante é a variável, a gente sempre vai falar que tem, algumas tem ali realmente, mas são raríssimos os exemplos. Isso aqui já é mais hardcore. Os centríolos são aquelas estruturinhas que ficam do ladinho do núcleo, que quando a célula vai sofrer mitose, migram para lados opostos, formam o fuso para puxar as cromátides para os lados opostos na mitose. Bom, nós temos, tu sabe, quando a gente estuda mitose, nós estudamos essa estrutura, inclusive você pode assistir a nossa aula de mitose. Só que agora as plantas, as células vegetais, vamos lá, isso aqui confunde muito o aluno. As mais basais, que são briófitas e pteridófitas, possuem. Tá? Elas possuem centríolos. As outras plantas, que são as gimnospermas e as angiospermas, não possuem os centríolos. Isso é muito importante você saber. E porque é difícil hoje, gente. Barbaridade. Eu escuto muito aluno falar o seguinte: célula vegetal não possui centríolos. Calma. Aí tu foi num erro. Tu fala, tu tá falando de certo, tu tá generalizando. Tu tem que saber que algumas células vegetais não possuem. Dos grupos mais superiores, que são os últimos dois a surgir, gimnospermas e angiospermas. Esses não possuem. As mais basais, que são briófitas e pteridófitas, possuem os centríolos dela ali. Então é muito importante você saber essa diferença. Isso é bizu, gente. Reserva de açúcar. Bom, basicamente nós, animais, a gente quando vamos botar nós como exemplo. Quando tu come um pouquinho a mais, você armazena a gordura, aquele resto de energia que tu não utilizou, tu armazena ele em gordura, em lipídio. Só que antes disso, se você comer demais agora, imediatamente o teu corpo vai ver, teus níveis de açúcar no sangue estão subindo, você vai ter que produzir insulina para pegar esse açúcar e jogar lá no fígado. E armazenar temporariamente esse açúcar em forma de açúcar. Então você pega esse monte de glicose que está no teu sangue, produziu insulina, juntou essa glicose e levou para dentro do fígado, armazenando na forma de glicogênio. Então, quando a gente armazena açúcar, e a gente armazena por um curto período, é óbvio que se tu comer demais, esse açúcar vai ser convertido em gordura. Mas como tu não pode ter muito açúcar circulando no teu sangue, a gente transforma essa glicose em glicogênio. Glicogênio é glicose, 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 tudo uma ligadinha na outra, só que ele fica não no teu sangue, e sim no teu fígado. No momento que teus níveis de açúcar, ou seja, de glicose, estão diminuindo no sangue, o que o nosso corpo faz? Começa a liberar esse glicogênio. E ele vai aumentando novamente a insulina, o açúcar no nosso sangue. Esse hormônio que faz tirar o glicogênio do nosso fígado e liberar ele na forma de glicose no nosso sangue é o glucagon. Lembre-se disso. Insulina baixa os níveis de açúcar, botando glicogênio no nosso fígado. Agora eu estou com pouco açúcar, vem o glucagon, tira o glicogênio e põe novamente no nosso sangue em forma de glicose. Professor, isso é confuso. Tem que assistir a nossa aula de sistema digestório, que a gente tem um desenho explicando lá para vocês. Bom, agora isso é importante. As plantas vegetais, tu vê que eu tô meio doido hoje, então por isso, se tu não é inscrito, se inscreva no canal
e deixa o comentário. Professor, tu tá doido aí, professor? Para, fica quieto, não toma tanto chimarrão, te dá aula. Mas que barbaridade. Gente, tá, olha só, vamos voltar aqui com o centro. Um bisu é isso, quando tu tá desconcentrado, como eu me desconcentrei agora, daqui a pouco eu já tô contando a historinha da morte da bezerra da tia Teté, que eu não quero contar. Esse é o momento de respirar e concentra. Isso acontece às vezes quando a gente está estudando, então respira fundo e volta. Bom, reserva de açúcar. Já falamos dos animais, da célula animal. Agora vamos falar da reserva de açúcar numa célula vegetal. Pensa, quando tu está comendo batata, tu fala, tá cheio de amido. Então, quando uma planta armazena o açúcar, ela armazena na forma de amido, que é muito semelhante ao glicogênio. É glicose. Só que não é glicogênio, sim amido. Grava isso. Batata, se você pegar a batata e dilacerar ela e levar para um microscópio, você vai ver umas coisinhas desse tamanhozinho assim, claro, no microscópio. Você vai ver um monte de coisinha que é o amido. Aquilo é pura glicose. Aí tu come esse amido que vem do pão. O pão tem amido também, mas tu comeu a batata, tu comeu o pão, tu comeu o arroz, tu comeu a massa, tu digere o amido até transformar em glicose e você absorver, ok? Então, planta armazena o açúcar na forma de amido. Outra diferença importante são os peroxissomos. Nós possuímos peroxissomos. São uma organela muito pequena que vai quebrar a água oxigenada, ou os peroxissomos, eles também atuam no metabolismo do álcool. Tá? 20% o peroxissomo, enquanto que o retículo endoplasmático liso, lá no nosso fígado, metaboliza 80%, ou seja, elimina 80% do álcool. Os peroxissomos também atuam em aproximadamente 20%. Tá? Só que na célula vegetal tem um asterisco aqui. Por quê? Porque os peroxissomos da célula vegetal, ele tem uma função um pouquinho diferente. Primeiro, o nome não é peroxissomos, é glioxissomos. E esses glioxissomos da célula vegetal, que é um tipo de peroxissomos, ele tem uma função de transformar o lipídio em açúcar. Isso é muito importante para sementes. Imagine uma semente. Pessoal, ela tem que do nada brotar para conseguir meter raiz para dentro da terra e a folha para começar a fazer fotossíntese. Mas enquanto isso ela não está fazendo fotossíntese. Então a semente tem muita energia e tem muito óleo, é um tipo de lipídio. Então esse glioxissomos na célula vegetal, sobretudo das sementes, vai converter esse óleo em açúcar, para que a planta possa fazer a sua respiração celular naquele momento e, consequentemente, produzir energia, produzir ATP para ela conseguir crescer, para então liberar as folhas e começar a fazer a sua própria fotossíntese. Então, essa é basicamente a função dos peroxissomos, que nos vegetais a gente chama de glioxissomos. Outra diferença básica, que aqui eu não quero entrar em detalhe, a gente tem que ter daí, a gente fala isso numa aula de mitose, é a própria mitose, a divisão celular. Como aqui tem os centríolos, tudo bem, e nesses grupos basais tem os centríolos, tudo bem. Mas nos grupos que é as gimnospermas e as angiospermas, não tem os centríolos. E são estruturas fundamentais para a divisão celular. Então a mitose é ligeiramente diferente também, só que isso a gente precisa de uma aula específica sobre mitose para se aprofundar e para eu mostrar para vocês. Tá? Mas é interessante você saber que tem alguma diferença sim na mitose, até porque aqui tem parede celular também, nós não temos, ok? Mas daí é para uma outra aula, você só procurar aí a nossa aula de mitose. Tá tranquilo, pessoal? Tá favorável? Então tá aí as diferenças básicas. A outra coisa interessante são os próprios lisossomos, tá? Eu coloquei como a nível de ensino médio, tá? Porque o que fazem os lisossomos, organelas que tem aqui na célula animal? Eles digerem, eles fazem a digestão intracelular, fazem a limpas, pode ser a autofagia ou heterofagia e também a própria apoptose da célula. Na célula vegetal, esse nome tem algumas controvérsias, que eu não quero entrar aqui, que é um assunto também muito mais aprofundado, que a gente teria que trabalhar com ensino superior, com nível de ensino superior. Então, para nível de ensino médio, a gente fala que tá, as células vegetais também têm os lisossomos. Mas só para você saber que não é bem assim, tem alguma diferença ali, que não é o momento agora para a gente discutir, tá? E aí, nós chegamos ao final dessa aula. Ok, gente? Então, assim, ó, mas que barbaridade! Agora eu vou sair, vou tomar mais um chimarrão amargo, enquanto que eu edito essa aula para publicar para vocês. Ok? Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.